Temos uma palavra que separamos aqui para estar compartilhando com os irmãos e vamos estar meditando e deixando que o sopro de Elohim opere a obra em nossos corações, em nosso ser. Convido os irmãos a estarmos lendo no primeiro livro da Escritura, Bereshit, logo no primeiro capítulo, capítulo 1. Bereshit é o primeiro livro da Escritura Sagrada, em português aí aparece Gênesis. Bereshit, no princípio. Na última oportunidade que estivemos aqui falando, nós estudamos em cima desse primeiro capítulo sobre a criação de Elohim e mencionamos que tínhamos algo aqui a falar sobre a questão do propósito da existência do Adão, da criação do Adão, e é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Vamos estar meditando aqui sobre aquilo que se fala a respeito do propósito da criação do Adão e como Elohim vem cumprindo com esse propósito através daqueles que se sujeitam a ele. Pastor Mário, nesta manhã, nos trouxe mais alguns elementos sobre o plano de Elohim, sobre esta escolha do Senhor Yeshua e do domínio que foi dado nas mãos dele. E nós vamos ver por que era necessário que o Senhor Yeshua se tornasse Adão e por que o domínio foi entregue nas mãos dele, né? Porque se a gente parar para pensar, o pai poderia ter ficado com tudo, né? Ele não precisaria ter passado para ninguém. Mas nós vamos ver por que esta passagem foi feita. Então vamos ler aqui, primeiramente no capítulo 1, versículos de 26 a 28. Aqui a gente, já no final dos 6 Yamim, em que Aruvá fez todas as coisas, no 6º Yom, ele vai criar o Adão. E disse Elohim: façamos um Adão à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do Yam, e sobre as aves do Shamaim, e sobre o gado, e sobre toda a Eretz, e sobre todo réptil que se move sobre a Eretz. Os irmãos. E Elohim os abençoou, e Elohim lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a Eretz, e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do Yam, e sobre as aves do Shamaim, e sobre todo vivente que se move sobre a Eretz. Nós vamos pular aqui para o capítulo 2, e vamos ler dos versículos 5 ao 8, e depois, para finalizar, o versículo 15. Então vamos para o capítulo 2, logo o capítulo seguinte. Vamos ler do versículo 5 ao 8 e depois o versículo 15. Diz assim: toda a planta do campo ainda não estava na Eretz, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda Yahová Elohim não tinha feito chover sobre a Eretz, e não havia Adão para lavrar a Eretz. Os irmãos. E formou Yahová Elohim o Adão, pó do Adamá, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o Adão tornou-se alma vivente. E, por último, o versículo 15. E tomou Yahová Elohim o Adão e o pôs no jardim do Éden para trabalhá-lo e para guardá-lo. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, fizemos essa leitura e esse é o texto base da nossa meditação. Nós temos aqui algumas indicações do porquê que Elohim decidiu fazer o Adão e quais foram as atribuições que Elohim deu para o Adão. E por que que isso é importante nós sabermos? Porque todos nós, cada um de nós aqui, somos um Adão. Adão macho ou Adão fêmea, né, conforme está escrito aqui no capítulo 1 que nós lemos. Né? Macho e fêmea os criou. Então, Havá era um Adão fêmea. Quem deu o nome à primeira mulher, ao primeiro Adão fêmea, né, foi o próprio primeiro Adão, de onde Yahová tirou a costela para formar a sua mulher, a sua esposa. Então, quem deu o nome Havá foi Adão, porque disse que ela era a mulher a mãe dos viventes. E Havá quer dizer justamente isso, vida. Que é uma outra forma de você escrever Hayá. Nós falamos Elohim Hayim. Hayim é o plural de Hay, que é vivo. Então, como Elohim é plural, aí ele coloca Hayim. E a gente, traduzindo, fica Elohim vivo. Então, Hayá é vida, ou Havá. Então, por isso que Adão deu esse nome à sua esposa, porque ela passaria a ser a mulher dos viventes, a mãe dos viventes, né? A mãe dos seus descendentes. Então, nós, como Adão, nós somos participantes desta responsabilidade que foi dada pelo Criador ao primeiro Adão, né? Ao Adão macho e Adão fêmea, a Adão e Havá. Então nós devemos saber o propósito para o qual Elohim criou o Adão, para que nós saibamos viver de maneira agradável ao Criador. Sabendo que Ele, sendo o Senhor de todas as coisas, exige obediência total e irrestrita. Então vamos retornar aqui, a partir do início do texto que nós lemos, e vamos aqui destacar as atribuições, os motivos pelos quais Yahová criou o homem e as atribuições dadas a esse homem, o Adão. Disse Elohim, aqui ele está reunido no seu conselho, e ele vai falar com, ali está o pai, está o Davar, que é o Senhor Yeshua, que estava junto ao pai, e o sopro sagrado, que também estava ali junto com ele no princípio. Os três em um estavam reunidos e ele disse, façamos um Adão à nossa imagem. Porque o Criador ele profere o Davar, a palavra, e o sopro sagrado ele vai agir conforme esta palavra. Então os três, eles fazem tudo em conjunto. É por isso que quando Yohanan, no capítulo 1, a partir do versículo 1, ele vai falar que ele estava em Elohim e nada do que foi feito sem ele se fez, porque Elohim fez tudo por meio da sua palavra. Até o Adão, embora o Adão ele não tenha ordenado a Eretz, assim, os bichos, Yahová ordenou que a Eretz produzisse. Como aqui no versículo 24 diz, produza a Eretz, alma vivente. Então, os bichos, eles vieram de uma ordem de Yahová dada a Eretz. O Adão não. O Adão, ele conversou com o seu conselho, com o pai, o filho, o sopro sagrado, e ali ele está usando a palavra. Ele decidiu, mas ele vai formar o Adão do Adamá, ou seja, do barro. Daí a gente muitas vezes se refere como o terroso. E vai formar este homem com as suas próprias mãos, o Adão das suas próprias mãos, e vai soprar nele o fôlego de vida. Então ele diz, façamos um Adão à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a gente já vê aqui um aspecto importante. Elohim imprimiu a sua imagem no Adão. O que quer dizer isto? Se eu imprimo a minha imagem, a minha marca, a minha assinatura, o meu signo
em algum lugar, eu quero que as pessoas saibam que fui eu que fiz aquilo, fui eu que escrevi aquele livro, fui eu que dei aquela ordem. Eu quero que as pessoas associem aquele material ou aquela obra a mim. Porque eu quero que aquilo venha me expressar. Eu coloco ali a minha marca naquela roupa, que é a minha marca naquele carro. Porque eu quero que as pessoas associem. Não, esse produto aqui é muito bom, essa invenção aqui é excelente, ajuda muito. Quem foi que fez? Aí pela marca, pela inscrição ali, pela assinatura, você vai dizer, esse profissional aqui é muito bom. Assim Yahová também fez ao criar o Adão. Ele imprimiu nele o seu molde. E isso mostra que um propósito principal de Yahová ter feito o Adão, a sua imagem, a sua semelhança, é que esse Adão o expressasse a sua glória, né? Fosse o seu representante aqui na Eretz. Yahová não fez Adão lá no Shamayim. Ele fez o Adão aqui na Eretz. E ele teria alguém aqui na Eretz expressando a sua imagem e como seu representante aqui na Eretz. Então, vamos guardar esse primeiro ponto. Então, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do Yam, ou traduzindo aí para linguagem em português, mar, e sobre as aves do Shamayim, e sobre o gado, e sobre toda a Eretz, e sobre todo o réptil que se move sobre a Eretz. Então, Yahová, por enquanto, aqui ele está conversando no seu conselho, ele não fez o Adão ainda. Então, ele está conversando com o filho, com o sopro sagrado, dizendo o propósito dele. Vamos fazer o Adão, um Adão. E ele vai ter a nossa imagem, vai ter a nossa semelhança. Então, ele já está dizendo o que ele quer que esse Adão faça, que o expresse, que o represente. E segundo, domine ele vai enumerar o que ele vai dominar. Então, em resumo, esse Adão que nós vamos criar, ele vai dominar sobre tudo o que nós acabamos de criar. Sobre a Eretz, sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, né? Aqui, esse gado aqui, ele está resumindo todos os bichos que se movem sobre a Eretz, falou do mar, do ar e da Eretz, e sobre toda a Eretz, e sobre todo o réptil que se move sobre a Eretz. Então, o propósito de Elohim ter criado o Adão foi de ele administrar para Elohim a Eretz que ele acabara de criar. Ele fez todas as coisas e agora ele está olhando para a Eretz e falou, eu preciso de alguém para administrar isso para mim. E ele poderia ter criado um bicho, um dinossauro, né? Bicho grande, né? Como o pessoal gosta de inventar, e acha um ossinho, aí constrói um bicho com um formato que nem fica de pé, né? Tem que ficar lá apoiado num pedestal. Tal é a loucura dos homens. Mas Yahová não fez um bicho grande, não fez um bicho feroz, com dentes afiados, para meter medo nos demais e dominar sobre todos. Ele fez um ser especial. Esse ser especial iria representar Elohim, de modo que todo aquele que olhasse para Adão veria a própria imagem de Elohim, veria a glória de Elohim, o poder de Elohim. Glória esta que foi perdida, tanto que Shaul fala em Romanos, na sua carta aos Romanos, todos erraram e destituídos estão da glória de Elohim. Deixaram de seguir a glória de Elohim, perderam a grandeza. Então, tal era o Adão que Yahová estava aqui reunido no seu conselho decidindo criar. E aí, finalmente, uma vez decidido no seu conselho, como seria esse Adão e o que ele faria, qual seria o propósito dele, ele vai executar. E criou Elohim o Adão, a sua imagem, a imagem de Elohim o criou. Macho e fêmea os criou. E depois, no capítulo 2, ele vai detalhar como é que foi feita essa criação, né? Como é que ele formou o homem, como é que ele formou a mulher, aí no caso o Adão fêmea. E Elohim os abençoou e lhes disse, aí agora
ele já executou a primeira parte, que é como é que ele vai formar o Adão, como é que vai ser a característica dele, a imagem, a expressão de Elohim. E agora ele vai dar a instrução a respeito da atribuição desse Adão. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a Eretz. E o que eles vão fazer sobre a Eretz? Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do Yam, sobre as aves do Shamaim e sobre todo vivente que se move sobre a Eretz. E aí a gente vê a missão dada ao Adão. E a gente sabe que o que aconteceu foi que Adão falhou, fracassou, ao não querer ser um administrador de Elohim. A serpente conseguiu colocar no coração dele a cobiça de querer se apoderar do que Elohim criou. Então ele não queria ser um administrador, ser um servo de Elohim. Ele queria ser o dono. Sereis como Elohim. Ora, para eu ser como Elohim, qual é o grande atributo que Elohim tem e que nenhum outro tem? Como é que a gente diferencia o verdadeiro Elohim do falso Elohim? Nós temos diversas características. Elohim é um Elohim vivo, ele fala, ele ouve, ele enxerga, né? Ele se move, né? Elohim sente. Ele tem as suas características que diferencia de outros que se dizem Elohim. Mas uma coisa que nenhum outro ser pode fazer é criar. Ele criou tudo do nada. Tudo que existe é criatura dele. E aí o Adão, né, Havá, no caso, se deixou seduzir, se deixou enganar, porque a serpente a fez acreditar que ela conheceria o bem e o mal e seria como Elohim. Mas os homens criam alguma coisa? Pelo contrário, eles só destroem, né? Só conseguem contaminar, só conseguem causar prejuízo, dano à criação. Mas Elohim, ele tem o poder para criar. Ele deu ao homem, ao Adão, essa atribuição de administrar o que ele criou. Então nós somos administradores de Elohim aqui na Eretz. E nós temos que nos ver desta forma. Tudo que nós temos não é nosso. Ah, mas fui eu que trabalhei. Isso aqui eu comprei com o meu salário. Essa casa é minha. Não. Para começo de conversa, o ar que você está respirando a cada segundo não é teu. E espero que a pessoa seja sábia o suficiente para não testar, né? Não é meu. Esse ar é meu. Vou estocar o vento. E não adianta. Não vai. Porque se Elohim fechar ali a glote do sujeito, não entra mais. Não entra e nem sai nada. Então Elohim nos colocou para administrar. Então a casa que ele nos permite alcançar, os recursos que ele nos permite acumular, tudo é dele. E ele vai pedir contas de como nós usamos, se usamos para fazer o bem, se usamos para glorificá-lo, se usamos para investir no seu reino, se usamos para fazer justiça, ou se usamos para ostentar, se usamos para competir, se usamos para oprimir, como muitos desses dominadores das trevas fazem, acumulam bilhões e bilhões e bilhões, aparecem lá nas revistas, né? Derrubam o pequeno empresário, derrubam o concorrente, fazem de tudo para ficarem sozinhos. E por que fazem isso? Porque opera neles o mesmo espírito lá da serpente, que induz o homem a se rebelar contra o seu Criador e fingir que é dono, quando na verdade ele é um administrador e vai prestar contas diante de Elohim quando a hora chegar. Vamos lá para os outros versículos que nós lemos. Versículos 5 do capítulo 2. Vai colocar aqui
como eu disse, ele vai detalhar aqui no capítulo 2 como é que ele vai criar o Adão e vai mostrar mais alguns elementos por que era necessário colocar alguém ali. No versículo 5 diz que toda a planta do campo ainda não estava na Eretz, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque Yahová ainda não tinha feito chover sobre a Eretz, e não havia Adão para lavrar a Eretz. Então, duas coisas aí. Uma é, Yahová ainda não tinha regado a Eretz com chuva, e mesmo que ele regasse, ele precisava de alguém ali para preparar o terreno, para cuidar daquela plantação para Elohim. Então, observando isso, Yahová viu, tem as plantas aqui, agora eu criei os bichos, e aí no seu conselho ele vai ali decidir, nós vamos criar um Adão, e ele vai cuidar disso tudo que a gente acabou de fazer. Vai cuidar da Eretz, vai cuidar do plantio, vai cuidar dos bichos, e vai dominar sobre tudo isso, nos representando e nos expressando. Então, aqui no final do versículo 5, ele coloca, e não havia Adão para lavrar a Eretz. Então, isso não está aí por acaso. É porque Elohim está observando a sua obra e ele está vendo ali que está faltando um elemento a mais, que ele precisa colocar para administrar. Mas aí você pergunta, ele não podia colocar uns mensageiros dele? Porque quando Elohim expulsou Adão do jardim, do Éden, quem que ele colocou lá para guardar? Vamos ver aqui no capítulo 3. No versículo 24. Vamos ler no versículo 23, que já pega aí um gancho nisso que estamos falando, né? O trabalho do Adão de cuidar, de lavrar a Eretz. Versículo 23 do capítulo 3 diz assim, Yahová Elohim, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a Eretz, de que fora tomado. Então, a obra continuava aqui, embora ele estivesse fora do jardim, ele ia continuar administrando para Elohim, mas agora sem a presença de Elohim, sem a bênção de Elohim. Versículo 24. E havendo lançado fora o Adão, pôs queruvim. Queruvim aqui é plural, né? Então tem mais de um. O singular é queruv. Então ele pôs queruvim, em português ficam querubins, ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, aí você pergunta, por que Yahová não enviou os seus queruvim para cuidar da Eretz, para dominar sobre os bichos? Não era tão mais fácil? Porque Elohim, ele é criterioso no seu projeto. Ele criou as criaturas do Shammai para servi-lo no Shammai, para ficar lá no Shammai, e ao criar a Eretz, ele vai criar o administrador da Eretz. Então ele está lá no comando, no Shammai, ele comanda sobre tudo, ele tem os que o servem lá no Shammai, mas ele queria colocar alguém que o servisse aqui na Eretz. Não queria misturar as duas coisas. Ele decidiu dessa forma, ele é o Criador, ele faz como ele quer, né? Mas ele vai criar o Adão para cumprir este propósito. Voltando lá para o capítulo 2, no versículo 7, aliás, no versículo 6 diz que a parte da chuva, a parte de regar a Eretz, estava parcialmente resolvido, porque ele fazia subir um vapor da Eretz e regava toda a face da Eretz. Então esse vapor, ele fazia ali, supria a necessidade de água das plantas, mas ainda faltava alguém para lavrar. E aí que entra no versículo 7. E formou Yahová Elohim o Adão, pó do Adamá, ou pó do barro, aqui é a substância ali que está no solo. E soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o Adão tornou-se alma vivente. Então o Adão, ele não é um bicho,
Eu já mencionei isso com os irmãos aqui, mas é importante, né, que quando a gente usa o termo animal, na sua origem, né, vindo do latim, animal quer dizer um ser vivo que tem movimento. Se você pega, por exemplo, a gente conhece desenho animado. Você tem o desenho estático, um desenho em quadrinhos, uma imagem parada, e você tem o desenho animado, que eles fazem de tal maneira que dá a você a sensação de que há um movimento. É um desenho que tem um movimento. Então, o animal é um ser vivo que se move. Só que quando você vai para o dicionário em português, o bicho é um animal irracional. O ser humano, aí pode colocar como um animal racional. Aí eles usam o termo animal querendo fazer parecer que nós somos todos bichos. É essa conotação que eles querem dar. Ah, não, o homem é um bicho também. Não. O Adão não é um bicho. O Adão é Adão. É uma criatura que Elohim fez, especial, para administrar tudo que Elohim fez, inclusive os bichos. Então, animal seria a tradução, se você estivesse traduzindo para o latim, a partir do hebraico, seria vivente. Não está errado usar o termo. O Adão é um animal, nesse sentido original? É um ser vivo que se move. O bicho é um animal? É um ser vivo que se move. Mas daí o perigo, o problema de os significados irem mudando, né? Porque as pessoas vão usando para te embaraçar e a tua mente fica turbada. Não, mas o homem é um animal? Como é que pode isso? Né? Ah, não, ele age por instinto também. Não tem isso. O Adão, ele tem as suas características. Como representante de Elohim, ele tem uma capacidade que nenhum bicho tem. Tomar decisões, de exercer domínio, de praticar justiça. Se você vai tentar explicar para um macaco o conceito de justiça, ele vai entender? Ô, macaco, mas isso não é justo. Você está pegando a banana ali, mas essa banana não é sua. Ele vai ficar triste, envergonhado, ou vai sair correndo? E vai pegar mais banana ainda. Então, o bicho não tem esse entendimento, mas o ser humano, ele tem esse senso. Até para exercer o domínio, ele recebeu ali os atributos de Elohim, de saber exercer justiça, de falar a verdade, de discernir. Então formou em Yahuvá Elohim o Adão, pó do Adamá, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e ele tornou-se alma vivente. E no versículo 8, e plantou Yahuvá Elohim um jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o Adão que tinha formado. Então Yahuvá, depois que ele fez tudo, ele plantou um lugar especial, onde ele colocou Adão para habitar ali. Ele fez uma casa para Adão, um lugar muito aprazível. E finalmente, no versículo 15, e tomou Yahuvá Elohim o Adão e o pôs no jardim do Éden para trabalhá-lo e para guardá-lo. Então, eis aqui mais trabalho para o homem. Então, nós já vimos que Elohim deu ao homem a responsabilidade de sujeitar todas as coisas que estão na Eretz, dominar sobre elas, mas não é só isso. Não, os homens só querem a parte do sujeitar e dominar, né? Não, Elohim me criou para governar. Eu vou dominar. Faça o que eu te mando. Mas está aqui por que ele tinha que sujeitar e dominar? Para trabalhar, para cuidar, para guardar, para preservar a criação de Elohim. Se ele fizer uma administração mal feita, Elohim vai cobrar dele. Olha, você destruiu aqui, como está escrito. Né? Eu não separei esse trecho, mas deixa eu passar a referência para os irmãos. Que Elohim vai vir com vingança. Em Risaion, capítulo 11, versículo 18. Os irmãos só anotem aí, porque ali ele fala que vai chegar o tempo em que Yahuvá vai dar a paga, né? E vai destruir os que destroem a Eretz. Risaion, capítulo 11, versículo 18. Os irmãos anotem aí.
Eu não vou abrir lá para ler. Então, Yahová ele vai destruir os que destroem a Eretz. Então, Yahová deu a cada um de nós a responsabilidade de administrar esse espaço aqui que nós descrevemos no nosso último estudo. E aqueles que, porventura, fizerem o mal a esta criação de Elohim vão ser destruídos. Tendo feito essa releitura aqui desse texto, vamos nos aprofundar aqui em cada um desses pontos, né? Em que Yahová ele fez o Adão, a sua imagem, a sua semelhança, para representá-lo, e deu a ele essas tarefas de dominar, de sujeitar todas as coisas e de administrar para Elohim. E eu coloquei aqui algumas observações, né? Yeshua vestiu-se de carne. Isso está ali em Yohanan, capítulo 1. Vai descrever ali a mensagem de Yohanan, e aí vai vir o Senhor Yeshua, a luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, né, dos varões, né, os anashim. E no final ali, e o Davar vestiu-se de carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio do Hesed e de verdade, né? E vimos a sua glória como a glória do Filho único do Pai. Isso aqui está lá já no final do capítulo 1, no versículo 14, né, para os irmãos anotarem aí. Yohanan, capítulo 1, versículo 14. E a palavra vestiu-se de carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o Senhor Yeshua, o que vai acontecer aqui? Ele vai se tornar um Adão, ou seja, ele vai receber um corpo assim como um de um Adão, e já vemos o primeiro aspecto aí, a glória como do Filho único do Pai. Então ele já vem trazendo de volta aquele propósito que Yahová tinha desde o princípio. Façamos o Adão a nossa imagem e a nossa semelhança. Por isso, só Yeshua poderia cumprir esse propósito de Elohim. Nenhum de nós poderia. Por mais certinho que caminhasse. Porque já tínhamos perdido. Adão perdeu a glória de Elohim. E ele não transmitiu essa glória adiante. Mas o Senhor Yeshua vestiu-se de carne e, sendo gerado pelo sopro sagrado, trouxe a imagem do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos ler também aqui em Ivrim, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler a partir do versículo 1 para a gente ter um contexto aí e não precisarmos dar tantas explicações. Ivrim, capítulo 3. Não, capítulo 1, versículo 3, desculpe, irmãos. Capítulo 1, versículo 3. Vamos ler do 1 ao 3 aqui, para termos o contexto. Havendo Elohim antigamente falado, muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos transmissores aqui são os Neviim, a nós falou-nos nestes últimos Yamim pelo Filho, aqui no caso o Senhor Yeshua, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então aquele que tinha feito tudo, por meio dele, né, a palavra, o Davar, ele veio a ser o herdeiro de tudo também, agora como Adão, né? Porque em Yeshua estão congregadas todas as coisas, inclusive os propósitos de Elohim. Porque ele executou a obra que Elohim o enviou a realizar, a palavra saiu da boca de Elohim e ele fez toda a criação. E ao vir restaurar a criação, ele se vestiu de carne e se tornou Adão, para cumprir o propósito que o primeiro Adão foi incapaz de cumprir.
né, de refletir a glória de Elohim, representá-lo, de dominar sobre tudo, e aqui ele coloca, constituir o herdeiro de tudo, e administrar para Elohim. Versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos erros, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então esse texto aqui resume que em Yeshua o propósito de Elohim pode ser cumprido no Adão, na humanidade. E é nele que nós poderemos ser inseridos naquele corpo do Adão que vive eternamente, para cumprir o propósito de Elohim. Por que eu estou reforçando tudo isso? Para mostrar que Elohim, o Criador, ele não abre mão do seu projeto. Pastor Mário vem falando muito sobre isso, né? Que Satã, ao tentar destruir Adão e Havá, o que ele queria? Queria frustrar o projeto de Elohim. Mas Elohim, ele já tinha preparado o seu plano. E ele, em Yeshua, ele envergonha Satã, dizendo: Satã, você achou que eu não teria um Adão para administrar a Eretz que eu criei. Mas eis aqui o meu filho, vitorioso. Ele é o Adão que vai administrar. E o Senhor Yeshua maniatou o valente, o despojou. Aquele que tinha tentado ao Senhor Yeshua: tudo isso te darei. O Senhor Yeshua: tudo isso você vai me dar? O que é teu? Assim são os homens das trevas. Não sabe que tudo isso aqui é meu? Sabe quem eu sou? Louco. É isso que você é. Esta noite te pedirão a tua alma. E tudo isso aí que você tem preparado, para quem será? Mas o Senhor Yeshua triunfou sobre o mundo, triunfou sobre a morte, triunfou sobre Satã, e Satã está envergonhado para sempre. Porque Yeshua é Adão. É o último Adão. E nele Yahová cumpre todos os seus propósitos. Louvado seja o seu nome para sempre. Então aqui nós vemos que em Yeshua, Yahová é representado fielmente. Ele é a expressa imagem do Elohim vivo, né? Expressa imagem do Pai. E nele estão congregadas todos os poderes. Então ele domina. Yahová sujeitou todas as coisas nas suas mãos. Né? Aqui o pastor Mário citou também o texto hoje pela manhã, aqui de Matitiarro 28, 18, né, que diz que é-me dado todo domínio, todo poder sobre o Shamaim, sobre a Eretz. Né? Então o Senhor Yeshua, ele retomou o domínio que foi perdido por Adão, porque ao se tornar incapaz, frágil, escravo de Satã, ele passou a exercer domínio sobre esse Adão. Mas em Yeshua, ao triunfar sobre ele, ele retomou o domínio da Eretz. E hoje as nações, elas brigam, elas se engalfinham uns aos outros, os ricaços querem fazer parecer que eles têm algum poder e se rebelam contra Yahová e contra o seu ungido, mas Yeshua, ele só está esmigalhando o ego, abatendo a soberba das nações. Eles vão para um lado, o Senhor Yeshua vem e arranca pelo outro. Põe um anzol no nariz. Não, você não vai. Não, pode ir. O Senhor Yeshua vai dando corda. Não, pode fazer. É que nem parou, né? Yahová não poderia simplesmente ter destruído de uma vez Mitzrayim? Mas Yahová deu a resposta para ele. Ele queria dar uma lição para Paró e para as nações. Qual foi a resposta de Paró? Yahová? Quem é Yahová? Não conheço Yahová e nem tampouco deixarei ir o povo. Aí Yahová falou para Moshe: pode deixar que eu vou mostrar para ele quem é Yahová e que ele vai não só deixar ir o povo, mas como ele vai mandar o povo sair. E no final das contas ele teve que fazer o que ele não queria fazer.
Aí você vai dominando. Aí você acha que está demorando. Poxa, 10 pragas, não podia ser uma? Né? Destruir logo de uma vez? Com o exército de Sanherib, aquele de 185 mil, que achou que ia invadir lá a Jerusalém, mas o rei se humilhou perante o Senhor, e o Senhor ouviu aquelas palavras afrontosas. Os Elohim das nações não puderam livrá-los. Quem é Jeová para livrar vocês? Não vos engane, vosso rei. Vou responder. E em uma noite, o exército foi todo arrasado. Ele poderia ter feito isso com o Mitzrayim, mas não. Praga após praga, ele foi abatendo os ídolos de Mitzrayim, abatendo os exércitos de Mitzrayim, abatendo a grandeza, a riqueza de Mitzrayim, foi quebrando, esmigalhando as cadeias. Até que ao final ele falou assim, não, vai, pode levar tudo, leva o ouro também, a prata, e Israel despojou os Mitzrayim. E é isso que o Senhor Yeshua está fazendo. Ele está esmagando a soberba das nações. E aí eles, enfurecidos, eles se debatem. E aí respinga para cima da gente. Né? E a gente tem que estar preparado sabendo que isso aí é fúria de Satã. Ele vai se rebatendo, não, sacode as cordas, eu não vou me sujeitar. Mas o Senhor Yeshua, ele já decidiu, já está julgado, o príncipe deste mundo. Vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 45 a 50. Primeira carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 15, versículos 45 a 50. Aqui falando sobre o domínio da Eretz. Mas aqui nesse texto ele vai fazer uma comparação entre o primeiro Adão, aquele Adão que foi criado lá no princípio, e o Adão Yeshua, que é o segundo Adão, ou o último Adão, que é superior ao primeiro Adão. Vamos ver essa comparação aqui, versículos 45 a 50. Assim está escrito, e foi o Adão. É o primeiro Adão, alma vivente. Então olha a primeira comparação. O primeiro Adão é alma vivente. O último Adão é sopro que faz viver. O primeiro, ele recebeu um fôlego de vida. Elohim soprou nas suas narinas e ele se tornou alma vivente. O segundo, ele dá a vida. Ele faz viver. Então já é superior. O último Adão é sopro que faz viver. 46. Não é este primeiro o que é sopro. Ou seja, o primeiro Adão não é o sopro, não é o que é sopro. Mas antes, este é o que o seu fôlego está nas suas narinas. E depois deste, é o Adão que é sopro. No caso, o Senhor Yeshua. O primeiro Adão é pó do Adamá. É matéria. O segundo Adão é o Senhor do Shamayim. Enquanto que o primeiro Adão, ele foi criado aqui na Eretz para administrar a Eretz, o segundo Adão, ele veio do Shamayim e Yehová entregou tudo o que está no Shamayim e na Eretz nas suas mãos. Então a administração do Senhor Yeshua é mais ampla, não é só da Eretz. Ele vai vir aqui para a Eretz para administrar a Eretz aqui, mas ele é também Senhor do Shamayim. Versículo 48. Como o primeiro é pó, assim também seus filhos pó são. E ao pó tornarão, como Yehová determinou. Como o segundo é do Shamayim, assim também aqueles que são dele, do Shamayim, são. Somos do Shamayim, amados, não somos do pó. Conforme nos vestimos da semelhança do Adão, cuja fundação é do pó, assim nos vestiremos da semelhança do Adão, cuja origem é do Shamayim. Conforme isto, eu digo, meus irmãos, que não há poder da carne e do sangue para tomar posse no reino de Elohim, e o filho da ruína não herdará a não ruína. Ou seja, o filho da ruína não herdará a bênção, ele vai ser arruinado. Então, por mais que os homens se debatam, não há poder na carne e no sangue para herdar o reino de Elohim, para tomar posse do reino de Elohim, porque isto está nas mãos de Yeshua, o ungido. Então, eu coloco aqui, reforçando, que o segundo Adão, ele não é alma vivente, ele é um sopro que dá vida, que faz viver.
Então o Senhor Yeshua, ele dá a vida. Vamos ver aqui em Yohanan, capítulo 17, 2, para confirmar isso. Yohanan, capítulo 17, 2, o Senhor Yeshua está se dirigindo ao Pai e fala que, diz assim: glorifica o teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Então aqui, mais uma vez, Yeshua declarando que ele é o Adão, escolhido por Elohim para administrar tudo que ele criou, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Então ele não é só um administrador, ele é o Criador também, ele é o Senhor de tudo e ele dá a vida àqueles que possam estar mortos. Esse é o Senhor Yeshua, o Adão superior. O texto que eu já citei aqui, de Matitiahu 28, 18, aproximou-se Yeshua e falou dele dizendo: foi dado para mim todo o domínio no Shamaim e na Eretz. Lembrando aqui aquilo que eu já mencionei, né? Que o domínio dele não se restringe a Eretz como o do primeiro Adão, mas também é um domínio do Shamaim. Ivrim, capítulo 2, versículos 5 a 10. Ivrim, capítulo 2, versículos 5 a 10. Tem até a ver com aquilo que eu falei sobre por que ele não colocou os mensageiros celestiais para administrar para ele, né? Nós vamos ver um pouquinho nesse texto aqui. Ivrim 2, 5 a 10. Porque não foi aos mensageiros que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou filho do Adão para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os mensageiros, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos, sobre a Eretz. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Agora o mundo não vê. Não sabe, muitas vezes. Isso é ocultado aos olhos de muitos, pelos dominadores das trevas, que todas as coisas estão sujeitas ao Senhor Yeshua. Versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Yeshua que fora feito um pouco menor do que os mensageiros, por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Elohim provasse a morte por todos. Versículo 10, os irmãos. Bendito seja o Senhor. Todas as coisas são por Ele, né? Por quem são todas as coisas, tudo existe. Convinha que, por meio dele, nós recebêssemos a vida para cumprir esse propósito de sermos administradores de Elohim, representante de Elohim aqui na Eretz, expressando a Ele. E a gente caminha aqui para o tópico final. Nós acabamos de falar sobre o domínio que o Senhor Yeshua exerce, que Ele é o Senhor de tudo agora, e não só da Eretz. Falar do administrador de Elohim. O Adão é o administrador de Elohim. Ainda aqui em Ivrim, no capítulo seguinte aí, capítulo 3, versículos 1 a 6, vai colocar aí o Senhor Yeshua como administrador ou ministro de Elohim. Temos alguns textos que falam que nós fomos comprados com o sangue de Yeshua para sermos sacerdotes, reis e sacerdotes, oferecendo sacrifícios aceitáveis a Elohim por Yeshua. E coloca aqui o Senhor Yeshua como o administrador de Elohim. Ivrim, capítulo 3, versículos 1 a 6. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Yeshua ungido, o enviado e grande ministro da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moshe em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moshe, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Elohim. Na verdade, Moshe foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar,
mas ungido como filho sobre a sua própria casa, porque ele fez tudo. A qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então o Senhor Yeshua é o administrador das criaturas de Elohim e a sua principal obra é a sua Edá, aqueles que ele mesmo veio resgatar com seu sangue. Vamos ler mais 2 textos para nós encerrarmos essa meditação. O penúltimo aqui em 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2. E aqui nos colocando agora também como administradores de Elohim. E é um termo que a gente conhece, que são os despenseiros. O que um despenseiro faz? Ele cuida da despensa. E o que tem na despensa? São os recursos ali, são as provisões de Elohim. Vamos ler aqui, primeira carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 4, 1 e 2. Que os varões nos considerem como servidores do ungido e despenseiros dos segredos de Elohim. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Que não sejamos como o primeiro Adão. Foi aquele fracasso, que deu ouvidos à voz de Satã e ao invés de querer ser um servidor de Elohim, um despenseiro, um administrador, ele quis se apoderar do que não era dele. A nossa vida não nos pertence. E para encerrar, primeira carta de Quefá, capítulo 4, versículo 10. Versículo 10 e 11. 1 Quefá 4, 10 e 11. Que diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Elohim. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Elohim. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Elohim dá, para que em tudo Elohim seja glorificado por Yeshua ungido, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém, amados? Elohim abençoe a todos nós.